Muito bom dia para você que já está aí ligadinho na nossa programação. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Esse é o seu canal de informação com qualidade, credibilidade, muito conteúdo. Trazemos sempre entretenimento, grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo vários assuntos interessantes, é claro, convidados especiais. Então seja você, meu amigo, que já está juntinho conosco nesta manhã de quinta-feira, acompanhando esse nosso bate-papo. Hoje o assunto é legal, vamos falar um pouquinho aí de gestão, manutenção, otimização no uso de água, residências, condomínios, empresas. Vamos entender um pouco aí de economia, que é o que todo mundo quer, né? E conscientização também nessa utilização. Vamos falar um pouquinho também de sustentabilidade, vamos entender um pouquinho aí dessa área em relação à gestão, manutenção, otimização de uso de água. Para a gente bater esse papo, claro que a gente tem que trazer aqui nos nossos estúdios, na nossa programação, nessa nossa edição especificamente, quem entende do assunto. Então a gente vai conhecer um pouquinho da empresa Canuman, que conhece muito bem sobre esse trabalho, e um de seus gestores, o diretor, né, o sócio-diretor da Canuman, que é o Mário Borba, que já está aqui nos nossos estúdios para participar com a gente, tirou um tempinho para vir aqui, porque eu sei que tudo é muito corrido, mas vai trazer um pouquinho aí de toda a sua expertise, sua experiência, para trazer sobre esse conhecimento, para falar sobre esses assuntos tão importantes, juntinho com você. Então, a partir de agora, ao vivo, 9 horas e 58 minutinhos, quase 10 horas da manhã dessa quinta-feira, está chegando no ar mais um podcast executivo. Obrigado, viu? Obrigado sempre pela sua companhia, pela audiência de vocês e pela participação. Então eu deixo um gancho aqui para vocês que quiserem participar, interagir nesse nosso bate-papo, trazendo o seu bom dia ou trazendo a sua dúvida, direcionado a essa nossa pauta de hoje. Sinta-se à vontade, porque o nosso convidado conhece bastante e vai ajudar a gente a entender melhor aí, quem sabe também a passar para vocês várias dicas de soluções aí também de economia de água, principalmente para a gente descobrir como o pessoal sofre com diversos tipos de vazamento. E aí você já sabe, né? Vazamento traz um custo alto, um gasto muito maior. E a gente vai entender aí como é que eles fazem esse trabalho sensacional. Muito bem, interaja conosco dentro do nosso chat, dando seu alô, trazendo a sua dúvida. Combinado? Vamos lá então conhecer um pouquinho do nosso convidado ao vivo aqui nos nossos estúdios. Mário Borba, tudo bem? Bom dia, prazer imenso tê-lo aqui. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Obrigado por nos dar a oportunidade de falar sobre gestão da água, que pra gente é que a gente fala o nosso foco. A Canuman, o foco da Canuman é a água, e é sempre muito gostoso falar sobre economia, sobre redução de perdas e redução de desperdício de água. Verdade, sem dúvida nenhuma. E isso agrada muita gente, né? Porque todo tipo de economia faz a diferença. E a utilização, a conscientização de se utilizar tudo direitinho, a prevenção, que também é importante. Antes da gente começar conhecendo um pouquinho dessa grande empresa que é a Canuman, que, se não me engano, tem mais de uma unidade também, né? Acho que tem em São Paulo. Sim, São Paulo e Indaiatuba no interior, que a gente atende ali toda a estrada ali de Viracopos, ali, Campinas, Indaiatuba, chega até Sorocaba. Uma cidade, uma região ali estratégica, maravilhosa, em termos de logística ali, exatamente, sensacional. Está do lado de Viracopos, né? Ali pertinho. Pertinho do aeroporto, exatamente. Então isso é legal também. E grandes empresas lá também, né? Isso é bacana. Exatamente. Uma delas, a Canuman, mas que também está aqui em São Paulo com a gente. Bom, Mário, eu queria conhecer um pouquinho da tua história, como é que você chegou dentro desse contexto, desse conceito mais direcionado nessa área, nesse segmento. Conta pra gente aí um pouquinho da tua história. Você sempre foi aí fascinado em tentar descobrir as coisas. Conta pra gente. Bom, eu comecei a trabalhar com detecção de vazamentos ainda em 1994, lá eu tinha 18 anos. Jovem. Um pouquinho antes, 17 anos, 18 anos. Um amigo meu, um irmão, na verdade, de vida aí, que eu falo. Olha que legal. Ele trouxe uma franquia americana junto com a família dele pra cá. Comprou uma franquia lá fora, trouxe pra cá e ele me chamou pra trabalhar. Eu comecei a trabalhar com isso.
que foi a franquia que instituiu o termo caça-vazamentos aqui, que todo mundo hoje usa, né? Inclusive as empresas de saneamento acabam usando. O caça-vazamentos no Brasil, quem trouxe foi essa marca, chamava American Liquor, enfim. Tá. E eu comecei a trabalhar com ele, então eu fui ajudante, depois eu virei um técnico, virei meio que um treinador de franqueados, na verdade. Eu comecei a fazer parte ali do treinamento quando os franqueados vinham para cá, compravam a franquia, a gente treinava para poder depois eles atuarem na região, né? Que eles Você compraram. já conhecia muito já. A gente foi aí eu virei técnico, depois eu continuei na própria empresa sendo um gestor de uma outra equipe. Fui para Brasília, trabalhei na franquia lá de Brasília, voltei para cá, eles venderam a franquia, enfim. Nessa história toda, ela começou em 94 e em 2002 eu comprei a franquia de São Paulo. Eu virei o dono da franquia de São Paulo, meu amigo já não estava mais operando, eu já tinha vendido a franquia Master. Eu comecei a atuar em São Paulo e em 2010 a gente mudou o nome, eu acabei me separando da American Liquor, acabei mudando o nome e a gente queria trabalhar mais o conceito da conscientização do uso da água. Muito legal. Por quê? Porque a detecção de vazamentos a gente chega sempre depois, né, que já aconteceu o problema. Então a gente chega, a conta já estourou, o vazamento já de repente já prejudicou algum ambiente, já teve um desperdício de água bastante considerável. Então a gente naquela época lá a gente falou, a gente precisa arrumar uma forma de a gente se prevenir todo esse tipo de situação. E a Canuman, o nome, na verdade, aí a gente quis mudar completamente o conceito, né? Então trazer um nome nacional, um nome que remetia à água. Legal. E aí a gente contratou uma empresa para poder pesquisar, fazer toda a pesquisa de marketing e tal, e chegou no nome Canuman, que é o nome de um rio, né, que a gente estava conversando. Legal, em off, né? Exatamente, é o nome de um rio na região do Amazonas. E quando a empresa veio com uma série de possibilidades, e aí ele falou, eu acho que você vai gostar desse nome aqui, porque tem um detalhe esse nome. Eu falei, qual é? O nome Canuman, o rio é um rio da região de Amazonas, e ele banha, né, ele margeia uma cidade que chama Borba. O município de Borba lá no Amazonas e tal. Eu falei, bom, então eu acho que tem fechou. Tudo a ver comigo, né? Vai trazer toda a sorte. Exatamente, eu acho que fechou. Então a gente fechou como Canuman, o nome, e aí a gente começou a trabalhar a questão, o que a gente fala, né? A gente é uma empresa de serviços, serviços técnicos. Perfeito. Só que o nosso serviço técnico, para muitas das vezes a gente trabalhar dentro dos condomínios, das empresas, das indústrias, a gente precisa trabalhar a conscientização também. Então, tem todo esse trabalho que a gente faz técnico também envolve conscientização, muito envolve informação, importante. Envolve comunicação de como gasta água, por que gasta água, onde gasta água e como pode diminuir, obviamente. Né? Muito bom, ótima observação. Então, a Canuman nasce em que ano? 2010, junto com a minha filha. É mesmo? Olha só, então filha, você vê que tudo exatamente. Foi fluindo, foi caminhando aí. Que nem um rio. Para alegrias, que nem um rio. A Canuman nasceu em janeiro, minha filha nasceu em março. Olha isso, então a partir de 2010 essa Canuman, mas aí você vem já de toda essa experiência na área, exatamente. Muitos anos já atrás, inclusive dando treinamentos aí para grandes franquias também. Para os franqueados da empresa. Sensacional. Hoje o Mário Borba, você também é técnico, você comentou, já é especializado em várias áreas dentro desse contexto? A gente, na verdade, eu faço parte da administração, né, da gerência, que eu disse, né? Como eu sou um técnico, nasci técnico de detecção, se você me der um equipamento hoje, eu consigo localizar vazamento. Apesar que a minha equipe fala que não, mas eu consigo localizar. Faz tempo que vai falar, mas eu consigo sim localizar o vazamento, eu acho. Mas a gente tem na nossa equipe, né? Os técnicos, aliás, são técnicos muito antigos. A gente tem nossa equipe, ela é uma então equipe... já aproveita o gancho, fala desses profissionais, que eu acho que faz parte da Canuman. Então nossa equipe, ela é uma equipe antiga, eles estão comigo, eu tenho um técnico que está comigo, o primeiro do nosso caderno lá de pagamento, lá de, como é que se diz? Vai se aposentar na de Canuman. Registro ali, eu acho que sim. Então, tem o Wagner, o André, o Alex, o Cláudio, são tudo funcionários, o Menezes, tudo funcionário bastante antigo, o Fernando, tem funcionário que voltou. Porque assim...
O equipamento, o geofone, ele não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar ou verificar né? O geofone é como um estetoscópio. Tá. A mesma coisa que um estetoscópio Perfeito. de médico, vamos dizer assim. Legal. O princípio é o mesmo. É um ultrassom, ele amplifica o som do vazamento. Olha então, assim, só que é que a gente sempre fala para o cliente, né? Eu posso pegar um estetoscópio e colocar no ouvido, eu não vou ser médico. Guardadas as devidas proporções, não é porque você tem um geofone que você vai conseguir localizar o vazamento. Entendi. Quem localiza o vazamento é a equipe. Quem localiza o vazamento é o técnico que está operando o equipamento. Ele não localiza o vazamento sozinho. É óbvio que equipamento faz diferença. Quanto melhor o equipamento, mais fácil você consegue localizar e com mais precisão você consegue localizar o vazamento também. Legal. Mas faz muita diferença o técnico que está operando o equipamento, entendeu? Muito bom, ótima observação. E você, chegando agora no nosso bate-papo aqui no Podcast Executivo, o seu canal de informação, estamos ao vivo aqui nos nossos estúdios, recebendo com muito carinho hoje o Mário Borba, sócio-diretor da Canuman. Você está entendendo aí um pouquinho, conhecendo um pouquinho da Canuman, né, que é uma empresa que atua aí com gestão, manutenção, otimização do uso de água, descobrindo exatamente como é que são aí, aonde estão esses vazamentos e também a parte de conscientização, acho que isso é legal. E você, chegando aqui no nosso bate-papo, muita gente já participando com a gente, deixa eu dar um alô aqui, quero agradecer a participação de vocês, a própria Canuman, toda a equipe está aqui já, ó, dando um super bom dia. Canuman é referência, muito legal. O Fábio Morgado com a gente, obrigado Fábio, Canuman é referência. Manda um abraço aí também para toda a equipe da Canuman, viu? Vocês estão acompanhando a gente aí. Daqui a pouquinho o Mário briga com você. Fala, ele tá trabalhando? Tá todo mundo aqui ligado no bate-papo? Marco Souza também, parabéns, bela entrevista. Muito obrigado, Marco. Um abraço para você. A Vani Carotti também, ótima empresa. O Rodriveira tá aqui com a gente também, ó, Vilela. Boa, sustentabilidade acima de tudo, sem dúvida nenhuma, acompanhando o nosso bate-papo. Marcelo Gonella também, excelente empresa, já tem um monte de fãs aqui, o Mário, viu? O Afonso Vergueiro também, excelente tema, Canuman é top. Mal Souza também está aqui com a gente. E você, chegando agora nesse nosso bate-papo, se você tiver alguma dúvida, vamos falar bastante coisa interessante aí sobre caça-vazamento, sobre economia de água, sobre prevenção. Tudo isso nesse bate-papo com quem entende do assunto, o Mário Borba, que na verdade é sócio-diretor da Canuman. Obrigado pela participação de vocês. Deixe seu alô, deixe seu bom dia, traga a sua dúvida. Eu vou passando aqui para o Mário, ele vai explicando para a gente, vai dando essa espécie de consultoria para nós aqui hoje nesse nosso bate-papo. Obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês. Mário, o que você traria falando exatamente da Canuman, como missão, visão, valores que você tem hoje da empresa para com o compromisso dos clientes? Então, a gente nessa nossa caminhada, né, e aí aproveitando até agora a tecnologia disponível, né, a gente na verdade agora finalzinho de 2020, a gente mudou um pouco o nosso core, vamos dizer assim, porque é o que a gente está falando, a detecção de vazamentos, ela é um serviço pontual, ela resolve o teu problema ali na hora e muitas das vezes a gente é chamado quando o problema já se tornou uma situação relativamente grave, seja por conta do desperdício de água, seja por conta do desperdício financeiro mesmo. Então, assim, só exemplificando, há pouco tempo atrás a gente teve um condomínio que a conta era menos de R$1.000 e foi para R$100 mil. Nossa. E eles demoraram para fazer o atendimento, para fazer a chamada, eles perderam R$200 mil em 2 meses de conta. Absurdamente. É um absurdo. Assim, e aí por causa de um vazamento. Por conta de um vazamento. Na verdade, e não era nem vazamento numa tubulação enterrada, abriram um registro um registro do ladrão da caixa e essa água ela começou a correr, ninguém percebeu e ia pro terreno de fora lá e essa água toda foi embora. Então, na verdade, e aí voltando um pouco até o tema da equipe, né? Quando a gente começou a buscar a questão do monitoramento, falando de medição pela internet, eu conheci meus parceiros, meus sócios, são 2 engenheiros, Oswaldo Oliveira, Marco Yamada, que dão todos o respaldo técnico para a gente poder fazer projetos de uso eficientes de água em condomínios, condomínios comerciais, condomínios residenciais e indústrias. E aí, de lá para cá, né, desde 2010 para cá, a gente vem buscando, aprimorando e um sistema para que a gente possa monitorar o consumo de água 24 horas por dia
pela internet. Então, qual a ideia do trabalho hoje e o que a gente vem buscando junto a todos os nossos parceiros, né, empresas, administradoras e tal, é justamente isso. Assim, você pode hoje se diminuir o consumo de água fazendo, de repente, um serviço que nem se disse, de caça-vazamentos, assim, relativamente normal, um diagnóstico. A prevenção ali também, né? Passando em todos os apartamentos, testando as tubulações. Inclusive, nós estamos em 2 condomínios fazendo isso agora, nesse exato momento a nossa equipe está. Só que você pode monitorar o consumo de água para que você não tenha perdas grandes. Na verdade, o vazamento você vai ter, porque é impossível você eliminar a possibilidade de ter um vazamento de uma tubulação enterrada, por exemplo. Tá. Você consegue eliminar se você tiver a tubulação toda exposta e tal. Mas enterrada é quase impossível. Só que com a tecnologia disponível hoje, com aquilo que a gente oferece hoje para o cliente, eu consigo perceber isso de um dia para o outro. Olha isso. Percebendo isso de um dia para o outro, você vai mitigar a perda de água, vai mitigar o desperdício financeiro, você vai ter uma previsibilidade da sua conta de água, né? Então você vai saber, a minha conta ela não vai estourar, ela não vai explodir, que é um problema que muitos dos condomínios, muitos síndicos, muitos condomínios têm. Eu sou síndico no meu condomínio, mesmo? Então eu sei mais ou menos como que a gente trabalha, qual que é as nossas dificuldades em trabalhar, de repente, com empresas, né? Seja de tecnologia, seja de segurança, tal, enfim. Então, hoje, todo o nosso foco, né, na verdade, ele é voltado para esse trabalho, que ele é um trabalho preventivo. Ele te previne que o condomínio não tenha desperdício de água, entendeu? Que é importante, né? O trabalho preventivo tem que prevalecer sempre. E aí entra aquilo que a gente estava conversando no começo. Ele é um trabalho técnico, porque a minha equipe é uma equipe de campo, é uma equipe de serviço, é uma equipe que consegue achar vazamentos, reparar vazamentos. Então, o nosso diferencial é que eu chego para o cliente e falo assim, você tem um problema e eu estou indo aí resolver esse problema para você. Perfeito. Eu não chego para o cliente e falo, você tem um problema... vou ver o que eu... E se vira, né? E aí passa um dia, 2, 5 e aquele problema ele tende a aumentar. Então a gente... E aí, obviamente, também tem todo o trabalho de conscientização junto ao público final, ali, junto aos moradores, junto às pessoas de uma empresa, por exemplo, mostrando o que está sendo feito para que o consumo de água fique dentro de um patamar razoável, dentro dos parâmetros aí estabelecidos que também já existem. E aí a gente orienta, né, o gestor, fala, vamos buscar essa meta. A partir do momento que a gente chegar nessa meta, a gente monitora para que você não volte o consumo a subir, enfim. No teu conhecimento, no teu expertise, na tua experiência, esse tipo de trabalho de prevenção, de você verificar se está tudo ok, através de uma equipe de profissionais realmente capacitados que entendem do assunto e de equipamentos, né, que é fundamental, que é o que vocês também têm como grande estrutura, equipamentos de última geração e tudo, o que você recomenda desse cuidado preventivo, o prazo, eu diria? Vamos fazer hoje, né, vamos contratar para fazer uma prevenção, um atendimento hoje. Normalmente, regularmente, depois de quanto tempo que seria? Se você falar em ambientes residenciais, puramente residenciais, o ideal seria de 6 em 6 meses. Legal. Tá. Então já tem uma dica aí. De 6 em 6 meses é importante fazer uma vistoria completa, fazer uma manutenção preventiva, porque... Assim, o que a gente vê muito, né, é que o nosso cliente, às vezes, ele entende que ele instalou um equipamento lá e aquele equipamento ele vai ser eterno, entre aspas, né, que não precisa de manutenção. Tá. Mas não é assim. A água, ela tem variações de pressão, às vezes, tem variação de vazão, variação até mesmo do manuseio, alguém aperta mais forte, ela pode começar a vazar. Verdade. Eu posso fazer o teste hoje e amanhã tá vazando. Entendeu? Então, se você não monitorar no dia a dia, por isso que a gente fala, né, por isso que a gente foi buscar a tecnologia e hoje com a IoT é possível, por isso que a gente, se você não monitorar dia a dia, você pode de um dia para o outro ter um estouro numa tubulação. Mas, falando, respondendo a sua pergunta, num ambiente residencial, de 6 em 6 meses seria interessante. Agora, num ambiente comercial, onde você tem acesso de muitas pessoas, vai depender também muito da quantidade de pessoas que você tem.
Legal. A quantidade, então, por exemplo, shopping é uma coisa, de repente, sei lá, um estádio de futebol é outro. Verdade. Então, mas o importante, eu diria, que é você ter um plano de manutenção preventiva, ter um plano de verificação dos aparelhos hidráulicos, para que você não tenha nenhuma surpresa se você não faz um controle ali mais online, né? Vamos dizer assim, mais 24 horas. Hoje, com a Canuman, eu tenho essa possibilidade de estar contratando um tipo de plano. Sim. Que vocês vão estar me dando o suporte. Sim. Mediante, vamos fechar, anual, a princípio anual, e ali eu tenho... porque o que hoje, né, a gente fala, a pessoa pergunta, vocês fazem individualização, por exemplo, né? Individualização é vamos dizer assim, é o serviço que é mais procurado por condomínios, que seria o quê? Você individualizar, cada apartamento paga a sua conta de água. Ah, entendi. Isso em São Paulo já é muito difundido, todos os prédios novos eles são individualizados, obrigatoriamente eles têm que sair, a construtora vai entregar individualizado. Então, por exemplo, você mora no apartamento 1B, você vai pagar a sua conta. Entendi. O teu vizinho do 2B vai pagar a conta dele. Se você tem 2 pessoas, você vai pagar pelo consumo de água de 2 pessoas dentro do apartamento. Se ele tiver 10, ele paga pelos 10. Só que apartamentos antigos não são assim. Muito boa observação. Apartamentos antigos é uma conta de água que é rateada entre todos os moradores. Imagina. E aí a gente está falando aqui em São Paulo, quando a gente fala de apartamentos antigos, a gente está falando de Higienópolis, Pacaembu, Moema, Campo Belo, Perfeito. Morumbi, enfim. Você tem uma quantidade absurda de condomínios mais antigos, né? Que eles não são individualizados. Verdade. Para individualizar, na verdade, fica muito caro. Então, qual que é o trabalho que tem que ser feito? É justamente isso, é monitoramento de consumo. E esse monitoramento, essa gestão do consumo de água que hoje a gente propõe, ela pode ser por torre. Então, se você tiver no condomínio 3 torres, você pode setorizar, torre A, B e C. Já vai ajudar. Vai ajudar. Entendeu? Você pode setorizar a torre A, B, C e o consumo de água da área de lazer, da piscina. Você pode colocar área de lazer e, sei lá, tem a academia, você pode setorizar pela área da academia. Então, porque aí justamente isso que você falou, porque aí eu consigo... Se você pegar o conceito, é mais ou menos a mesma coisa de uma gestão financeira. A gestão financeira, você vai abrir aquela planilha e falar quanto eu gastei com funcionário, quanto eu gastei com água, quanto eu gastei com luz, quanto eu gastei... E aí você vai atacar cada uma das contas ali para chegar numa equação boa. A água aqui, nesse sentido, é mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, num condomínio de 5 torres, de repente, a torre A está gastando, sei lá, 80% do consumo todo. Olha isso. Aqui tá bom, eu vou aqui. Entendeu? E é isso tudo, a gente vai trabalhando junto com o síndico, junto com os moradores, justamente para poder chegar não fazer, vamos setorizar tudo. Não, vamos fazer de uma forma inteligente, que fique de uma forma razoável para você ter um custo mensal também disso tudo dentro daquilo que o condomínio pode pagar e, obviamente, reduzindo conta. Porque essa conta, no final das contas, ela sempre se paga. Muito bom. Sempre se paga. A conta, o payback, às vezes é muito rápido por conta de vazamentos grosseiros e às vezes demora um pouquinho mais, mas ela sempre se paga, porque a gente... Infelizmente, né, vamos dizer assim, a gente gasta muita água, o brasileiro desperdiça muita água. Verdade, sem dúvida nenhuma. Tá aí também o trabalho da conscientização da Canuman também, exatamente. Muito bom. Quem participa com a gente ao vivo aqui, 10 horas, 20 minutinhos, hoje recebendo com muito carinho nos nossos estúdios ao vivo, Mário Borba, sócio-diretor da Canuman, e a gente está falando aí sobre gestão, manutenção, otimização do uso de água e conscientização também, que é importante. O Tiago Valentim está aqui, tema muito importante, principalmente em regiões com escassez de água, como no Alto Tietê. As empresas e moradias devem buscar esse processo tanto pela questão econômica como natural. Ótima observação do Tiago. A Vani Carotti também, olha, no meu condomínio estamos com um grande problema de vazamento, diz a Vânia aqui, ó, e não conseguimos achar. Nossa conta aumentou muito e a gestão pode ajudar? O que você traz para Vani Carotti? Sim, a gente, se já tem um vazamento, a gente pode ajudar localizando esse vazamento, né? A gente localiza o vazamento e pode reparar esse vazamento também. Mas voltando, a gestão ela ajuda, na verdade, no sentido de a gente inverte o processo. Ao invés do cliente falar, eu estou com vazamento porque minha conta já veio alta, eu vou ligar pro cliente e falar assim, ó, nós identificamos que de ontem para hoje, o seu consumo está com uma leve subida.
vocês fizeram alguma coisa? Lavaram a piscina é péssimo, né? Encheram a piscina, lavaram uma caixa d'água e tal? Lavou o quintal, 3 horas. Enfim, fez alguma ação e tal? Não fizemos nada. Aí então tem algum problema. Então você tem algum problema. Olha e tem um detalhe, fazendo um monitoramento do consumo dessa forma, obviamente depende da região, né, da área que você está monitorando, mas por exemplo, uma casa normal, 3, 4 pessoas, então, às 3 horas da manhã, a água, o hidrômetro ali, ele tem que estar parado. Ou a não ser que alguém foi lá, deu descarga e tal, mas normal ele tá parado, não porque você teve o processo, encheu a caixa d'água, tal, ninguém tá usando, não tem vazamento, perfeito, ele para. Se você tiver um consumo uniforme, vamos dizer assim, ali, que está sempre, durante o dia todo, às 24 horas, não para, é porque tem algum problema. Muito bom, ótimo observação. Muito provavelmente tem algum problema. Tá aí, Vani, então uma dica. E com o sistema é possível diagnosticar isso, entendeu? Olha, Vani Carotti, vale o contato. Vai ter uma equipe para te atender com carinho, vai te entender. E atendendo você, vai te entender exatamente o problema e descobrir para poder solucionar. Eu acho que vale aí um bate-papo. Obrigado pela sua questão aqui, viu? Um abraço para você. Pedro Siqueira tá falando que o Mário Borba nessa área é um monstro. Esse cara é um monstro, deixando obrigado, vários parabéns aqui. Eu conheço o Pedro. Para ti. Muito obrigado. Conhece já do teu profissionalismo, isso é legal. Um abraço, Pedro, obrigado pelo carinho. E a equipe Canuman tá aqui, equipe show, estamos trabalhando, ligados na entrevista. Nosso querido diretor, ficou preocupado que eu falei que estava todo mundo parado. Brincadeira, ele sabe disso. Prestigia aí, hein? Depois aproveita e pega um autógrafo do Mário Borba. Mário, hoje o perfil de clientes que vocês atendem é muito variado, então algumas empresas já não atenderia residencial e tal. A Canuman atende, então exato, é residencial, só para vocês saberem, isso é legal, hein? A gente não brincando, né? Mas aonde tem água a gente pode ir, né? Então, mas assim, o nosso perfil hoje, eu diria que 70% da nossa residencial, e aí quando eu falo residencial é diretamente com o morador, por exemplo, ou até ou síndico, condomínios, que aí já não é PJ, né? Seria o CNPJ lá, mas a gente está atendendo o condomínio em si. Mas a gente atende bastante comercial e bastante industrial também. Muito bom. Tá? O nosso trabalho, ele pode ser feito, e a gente tem tanto equipamento quanto equipe técnica, né, para poder trabalhar tanto numa residência, quanto num condomínio, quanto obras. A gente tem construtoras que são parceiras de longa data aí do nosso trabalho, indústrias mesmo que chamam a gente às vezes com recorrência. Legal. E comercial também, empresas de facilities, né, empresas que fazem gestão de condomínios comerciais, também nos chamam ali com certa frequência. Algumas das maiores aí nos chamam com certa frequência, até porque também a conta de água nesses ambientes comerciais e industriais, principalmente comerciais, elas tendem a ser mais caras. Industrial, às vezes a indústria ela consegue alguma negociação ali com a empresa de saneamento e tal, mas comercial, a conta de água ela é mais cara, você paga pelo metro cúbico um valor maior do que, por exemplo, para uma residência. Uma residência. Exatamente. Muito bem. Para um ambiente residencial. Ótima observação. Em termos de abrangência hoje, já citou no comecinho, se você está chegando agora, não ouviu, a Canuman atende não só, porque tem 2 unidades, São Paulo e Indaiatuba. Mas se a gente falar de abrangência de atendimento, o que vocês cobrem hoje? Então, a gente, se você pegar, a gente fez, né, no nosso plano um triângulo, né, de São Paulo, Campinas, Sorocaba, com toda essa região, e aí envolve também Grande São Paulo. Mas assim, por exemplo, esse final de semana mesmo a gente vai fazer um serviço em Lins, numa indústria em Lins. Entendi. Então, depende muito do trabalho. Legal. Depende muito se vale a pena para o cliente, por exemplo, um deslocamento muito longo. A gente não tem equipes fora de São Paulo, né? Então, não dá para falar para o cliente, não, nós vamos,
porque efetivamente tem um custo operacional de mobilização, de equipamentos e tal. Mas a gente já, porque eu falei, a gente vai para Lins agora, a gente foi para o Rio de Janeiro, acho que finalzinho do ano, comecinho do ano, umas 2 ou 3 vezes, também industrial, localizar vazamento. É difícil, né? Na sua casa, em Fortaleza, acompanhando o bate-papo, falar, vem atender minha casa exatamente, aqui. É um pouquinho... Mas a gente pode orientar, não tem problema algum, a gente orienta se tiver algumas coisas. Há alguns testes que podem ser feitos previamente para saber mais ou menos o que está acontecendo, então a gente pode orientar, não tem problema algum. Mas assim, a gente já foi pro Rio, Curitiba, enfim, então... Mas normalmente quando a gente sai de São Paulo é para fazer serviços maiores e aí normalmente é a indústria mesmo, que está com vazamento na tubulação de hidrante, vazamentos um pouco... que a gente chama um pouco mais grosseiros, mais parrudos, né? Vamos dizer assim, entendeu? E você está sempre na linha de campo ali também? Tô. Regaçando as mangas e fazendo acontecer? Eu fico em contato direto com a equipe. Legal. O tempo todo, o dia todo, a gente está vendo... até por conta que a gente estava falando, né? A pandemia, ela meio que mexeu bastante ali com as organizações todas, não? E no final das contas eu acabei entrando um pouquinho mais na operação, sim, no dia a dia. Não diretamente localizando vazamentos e tal, mas no relacionamento com o cliente. Então, conversando com os clientes, analisando os problemas. E todo com essa nossa nova proposta, né, de gestão, né, de monitoramento, por ser um serviço... não digo novo, mas um pouco diferente do que tem no mercado, a gente tem muita conversa com síndicos, muita conversa ali com síndicas, tal, com administradores, para explicar como que é o trabalho, o que a gente faz, o porquê, porque ainda não é uma coisa que está completamente difundida, então a gente tem que explicar bastante, conscientizar, mostrar qual que é o nosso projeto, qual que é a ideia, muito entendeu? Bom, que a gente vai envolver nisso tudo, porque, de novo, tem a questão da conscientização que é muito importante lá dentro, entendeu? Do cliente, entendeu? Além das soluções aí que vocês levam também, né? Exatamente, porque quando a gente fala de desperdício de água, a gente está falando bastante de vazamento, né, de perdas, mas existe o desperdício de água pelo uso inadequado dela. Também, né? Entendeu? Então, um exemplo que a gente sempre usa, e eu vou falar aqui, mas é um exemplo comum, é chuveiro, por exemplo, que gasta 30, 40 litros de água por minuto. É muita 30, água. 40 litros por minuto. E um chuveiro normal, um chuveiro elétrico gasta 4, 5. E você tem chuveiros que você tem que não são elétricos, que é a gás, que você pode gastar 10, 8 litros, 12 litros por minuto. E vocês oferecem essa consultoria? Exatamente. Também. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente fala, mostra para o cliente, você tem esses problemas aqui. Então as medidas corretivas muito que você tem que tomar, as medidas de melhoria, que no caso, você pode melhorar o teu consumo de água colocando um redutor de vazão, trocando isso, fazendo aquilo. Olha e tal. Isso. E as preventivas, que aí chega na questão do monitoramento, né, da gestão. E vocês, além dos serviços, trabalham com esses serviços também, em termos de equipamentos? Vocês têm essas disponibilidades do que, de repente, aquela empresa ou aquele condomínio necessite? A gente instala, sim. Também. A gente não tem os equipamentos, né? A gente não vende, vamos dizer assim. Perfeito. Tá? A gente recomenda determinado equipamento, mas esse vocês aqui é o melhor, e aí a gente pode fazer a instalação. Sensacional. Exatamente. Aí que é aquele negócio, né, que a gente estava falando. É um pacote meio que fechado para tirar da mão do gestor, da cabeça do gestor, o problema da água. Fala assim, pode deixar que a água eu cuido. Exatamente, pode deixar que da água eu cuido, a gente vai trazer tua conta para baixo e ela vai se manter aqui. A nossa meta, a nossa proposta é essa. E você deixa que a gente cuida aqui, se tiver um problema, vem, enfim. Uma dor de cabeça a menos, né? Quando eu virei... Porque ele tem que parar de fazer o que ele tem que fazer para se preocupar com esse tipo de problema. Exatamente. Não, assim, de novo, né? Eu virei síndico, né? Faz 1 ano e pouco, né? Então eu sei hoje quais são as dores. Como eu moro num condomínio de casas que não tem problema de água porque a empresa, né, o SAI, ele entra até as casas, então internamente eu não tenho problema de água. É individualizado. É individualizado ali, cada casa paga. Então se a minha conta vier alta, o meu problema, então eu não tenho esse problema. Mas eu tenho outros problemas, eu tenho problema de segurança, eu tenho problema da equipe, o problema que eu digo, né, sim, o dia a dia. Sim. Enfim. E eu senti isso, né? Eu estou sentindo meio que na pele como que é a vida do síndico, no sentido de resolver, no sentido do gestor de resolver os problemas. Então, que é muita ter coisa, uma empresa do lado dele, falar assim, deixa que a gente resolve isso para você. Já vai poder respirar. É muito importante. Melhor. É muito importante. Faz a diferença. Faz uma diferença, é verdade.
Ô, Mário, como é que você vê esse mercado hoje, né? Direcionado a esse serviço que você hoje faz, atua, a Canuman, vem mudando bastante? O que vem mudando? Inovou? Tecnologia? O que você traz pra gente aí como um grande conhecimento? Vem mudando bastante, vem mudando tanto na questão da tecnologia. Então, quando eu conheci o Oswaldo, né, que é o engenheiro, né, da Canuman, meu parceiro, eu conheci o Oswaldo já tem o quê? Uns 12 anos para mais. A gente começou a falar de monitoramento, só que não tinha tecnologia disponível. Tinha a internet, mas não tinha tecnologia disponível para a gente poder fazer esse monitoramento. Hoje tem. Então, com o IoT a gente consegue fazer esse monitoramento, a internet das coisas, né? Vamos dizer assim, a gente consegue fazer esse monitoramento de quantos pontos forem necessários a gente fazer. Então, a tecnologia está aí, a gente está usando ela ao nosso favor, né? Mudou no sentido da conscientização também. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, normalmente eu falava com pessoas mais velhas, vamos dizer assim, né? E a cabeça era uma outra coisa, era diferente. A cabeça em relação à água era diferente. Tá? As pessoas mais antigas, elas usam a água de forma diferente do que, por exemplo, os nossos filhos usam. Então, hoje, a minha filha mesmo, ela me cobra, vamos dizer assim, a questão da sustentabilidade. Olha isso. Quem estava falando já de sustentabilidade, vem puxando a orelha. Ela cobra, ela já sabe da reciclagem. Lá em Indaiatuba a gente tem reciclagem no lixo, então você já sabe o lixo orgânico, o lixo reciclado, você já sabe da questão da água, já sabe da questão da energia. Então, assim, hoje eu trabalho, eu já sou, não vou falar veterano, mas assim, hoje eu trabalho com boa parte das pessoas com quem a gente acaba falando, são pessoas mais novas e que já vêm com essa mentalidade de conscientização, muito com essa mentalidade de economia de água, de payback, de falar, não, isso aqui, essa conta, ela se paga, tal. Então, tá mudando. Tá mudando bastante, tá mudando para melhor, exatamente. E a gente precisa repensar o modo como a gente usa a água, de novo, porque a gente, Brasil, aqui, nós brasileiros desperdiçamos muita água, entendeu? Verdade. Nós desperdiçamos, às vezes, por falta de manutenção preventiva, de tudo isso que a gente está falando, e muitas vezes também porque a gente gasta água mesmo, a gente usa mais água do que o necessário, vamos dizer assim. Verdade. Entendeu? Falou tudo agora. Vamos entender um pouquinho de alguns dos serviços que vocês têm aí como grandes diferenciais da Canuman, em termos de justamente ali encontrar, né, o caça-vazamentos é um ponto forte que vocês trabalham, quer dizer. Então, é possível hoje para vocês, para a Canuman, para a equipe, encontrar qualquer tipo de vazamento, independente aí de tubulação, do local, o terreno, o que está embaixo, o que está dentro, o que está escondido, não tem problema? Não tem. É óbvio que a gente está bastante tempo nisso, é óbvio que a gente já errou vazamentos, claro, mas assim, eu lembro de uma vez que a gente estava num cliente, aí um dos nossos técnicos falou assim, o vazamento é aqui, assim, ó, ele apontou, colocou o dedo aqui, o cliente falou assim, marca com X. Aí marcou com um xizinho assim, falou assim, você pode quebrar bem aonde está cruzando as duas. Aí o cliente falou, não é possível. Falei, pode quebrar. E era um vazamento de gás, não era nem de água, pode quebrar. Puxa vida. E aí quebrou ali direitinho e tal, aí cadê o vazamento? Aí a gente jogou o ar, assoprou. Então assim, sim, é possível localizar o vazamento com precisão. A gente consegue localizar o vazamento com precisão, falar que o vazamento é num cotovelo, é nisso, naquilo, e normalmente quebra... um ou dois azulejos, quebra muito menos do que quando, por exemplo, você tenta, sei lá, sem equipamento, vamos dizer assim, sem equipe mais qualificada nesse sentido. Tanto tubulação de água, quanto tubulação de gás, tubulação de hidrante. Então não é só água, na verdade, piscina, Mário. Esgoto. A gente faz testes hoje, a gente faz ainda, né? A gente faz bastante trabalho daquele problema. Você mora em apartamento ou casa? Não, casa. Casa. Nunca teve um vazamento do banheiro de cima para baixo? Já teve embaixo. Então, assim. A gente localiza vazamento também, por exemplo, se tem um vazamento de um banheiro do banheiro de cima para o banheiro do apartamento de baixo, por exemplo, entendeu? A gente consegue localizar o vazamento nesse sentido também. Esse tipo de vazamento não tem a ver com o consumo de água, né? Não tem a ver com a questão da água em si, mas é possível localizar o vazamento sim. Isso é a nossa herança ali da American Leak, tudo aquilo que a gente trabalha desde 94, entendeu? Que é o Leak Busters, né? Que eles têm. Tinha, acho que a gente tinha aqui. E aí auxilia em vários pontos. Sim.
a diminuir a conta, porque de repente está vindo um absurdo justamente por causa desse tipo de vazamento, você se torna um herói, né? Vocês são vistos muitas vezes assim, por parte dos clientes, meu Deus do céu, eu não dormia e de repente agora eu posso ficar sossegado, esse feedback é legal? A gente tá com uma cliente agora que estava com vazamento com uma dor de cabeça um pouco maior, e ela falou, nossa, quando a gente descobriu primeiro qual que era a tubulação que estava vazando, e ela falou, nossa, quase que eu chorei e tal. Eu falo assim, isso. Vazamento é um problema, mas ele é um problema que é normalmente de fácil solução. Então, talvez pelo nosso dia a dia já está muito quem tempo. Sabe, exatamente. Então pelo nosso dia a dia. Então a gente tenta, e boa parte das vezes a gente consegue tirar do cliente e falar assim, ó, calma, a gente consegue resolver. Porque não precisa ficar. Eu acho que vocês veem. É porque, assim, às vezes acontece de gerar litígio até entre vizinhos. Então, um problema de um consumo de água muito alto de uma casa e o vazamento começa a aparecer na casa do vizinho e o vizinho não resolve, e aí acaba tendo um litígio. Um vazamento de um apartamento para o apartamento de baixo e o outro vizinho também não está interessado em resolver, e aí acaba gerando um litígio. Então, mas assim, normalmente quando a gente entra nessa conversa, quando a gente entra nessa mediação, vamos dizer assim, a gente consegue resolver com certa tranquilidade, assim, não tem muito... Mas eu acho que as pessoas se emocionam sim, porque o desespero é tão grande, né? Os problemas, mesmo. Que quando você fala, pô, já descobri, já vai resolver, parece que vem aquele alívio, né? A gente observa isso, né? As pessoas, eu já vivenciei isso com muitas pessoas. E é um processo rápido, assim, porque assim, se você depende do tamanho do vazamento, vamos dizer um vazamento de um apartamento para o outro, por exemplo, depende do tamanho do vazamento, da laje encharcada, mas, por exemplo, localizou o vazamento, reparou, em uma semana a tendência já é que já esteja praticamente tudo seco e resolvido. É óbvio que você tem, aí depende também da questão do ambiente, se é um ambiente mais úmido, menos úmido e tal, Entendi. Mas você consegue resolver. E na questão do consumo de água é a mesma coisa, você normalmente, que assim, às vezes... Até o nosso processo de aprovação de serviços, tudo acaba ficando um pouco mais burocrático. E aí, na hora que vai resolver, o negócio já não está desse tamanho, ele já está muito maior. Por isso que o trabalho de gestão no consumo de água ele é muito importante. Você fez um comentário que é legal, quero até pegar esse gancho. Como é que funciona essa logística do contato, do atendimento de vocês, até entender o que está acontecendo, de repente enviar uma equipe, ver realmente o problema, é isso. Como é que foi até a finalização e a solução? Demora um pouquinho esse... Residência diferente de empresa, como é que é? Condomínio? É diferente porque residência o cliente ele está ali, ele pode resolver na hora. Fechei. Né? Então é muito rápido. E aí, normalmente, se a gente falar de vazamento mesmo, normalmente ele fechou em 1 ou 2 dias, ele liga hoje, pode fechar hoje mesmo, a equipe está em 1 ou 2 dias, vai estar lá na residência dele, vai localizar o vazamento, se ele quiser fazer o reparo com a gente já agenda. O reparo aí depende bastante do que é o vazamento para poder planejar, né? Então não dá. Um reparo simples faz na hora, senão, então, sei lá. Por exemplo, tem reparos que a gente tem que tirar uma árvore, deslocar uma árvore, ou na verdade a gente não desloca a árvore, a gente desloca o cano. Né? Ótima observação, os detalhes. A gente tira o cano da árvore e deixa a árvore lá, né? Normalmente a gente faz dessa forma. Aí você precisa de um planejamento maior. Mas assim, numa empresa, por isso que eu falo que o nosso trabalho de gestão ele acaba eliminando esse tipo de situação também, porque quando a gente faz um contrato de monitoramento, né, já está tudo ali organizado para que se tiver um problema. Então, o cliente, ele vai acabar usando o nosso trabalho de detecção de vazamento quando tiver, ele não vai precisar orçar. Já teve casos, por exemplo, que a gente teve clientes que fizeram orçamento de detecção de vazamento e ele ficou com vazamento 1 ano. Nossa! Processo burocrático e que foi se perdendo ali no meio do caminho e tal. E isso faz muito tempo, mas eu lembro direitinho, que a gente não conseguiu resolver aquele problema. Eu falei, cara, mas faz 1 ano que vocês estavam com esse problema. E no final das contas a gente foi lá, localizou o vazamento. Então, às vezes a empresa ela tem um processo um pouco mais demorado, burocrático, mas também não tem muito segredo. Que nem a gente mesmo fala, nossos funcionários são registrados, tem toda a documentação, pega a documentação, manda, envia, tal, e hoje tudo pela internet.
Então, é possível aprovar um serviço agora de manhã para fazer hoje à noite, por exemplo. Entendeu? Depende mais, então, por parte do próprio cliente, Depende, ou da empresa, dessa acesso, agilidade. Por parte de vocês, é tudo muito dinâmico. Então. E assim, que nem a gente vai, esse serviço que a gente vai fazer agora no final de semana, a equipe ela tá indo antes, ela vai ver toda a área que vai ser testada, para que no sábado, se precisar fazer algum tipo de ajuste, vamos dizer assim, alguma compra de material, faça no sábado de manhã, porque ela só pode trabalhar sábado à tarde e domingo, que é a hora que a empresa para. Entendi. Então, quando você fala de comercial, quando você fala de serviço... Você já tem que ver todos esses pontos. A gente tem serviço... A gente localiza o vazamento pelo som, né, que a gente estava falando, é um ultrassom, né? Então, se por exemplo, né, o cliente está na marginal, eu tenho que ir de madrugada lá localizar o vazamento, porque muito provavelmente no dia normal ali, no horário comercial normal, já é mais por causa difícil. do barulho, eu não vou conseguir. Entendi. Óbvio que também depende, pode ser que o vazamento esteja lá para dentro, mas enfim. Isso tudo, né, é observado. É observado, exatamente. Mas normalmente o processo ele demora 1-2 dias, assim, não tem muito... De detecção de vazamentos. Agora, o de gestão, aí já é um outro funil, né? É uma outra pegada, porque aí já envolve a conversa com o síndico para mostrar o trabalho, envolve o conhecimento do síndico, envolve depois até mesmo às vezes o conhecimento do conselho ali. Entendi, não chega a uma assembleia, mas do conselho e tal. Toda essa questão da conscientização, dessa conversa, legal. Então ele é um processo mais demorado. Entendi. Aí depende, pode demorar 1, 2, 3 meses, depende. Entendi, perfeito, ótima observação. E também tem aquele detalhe de vocês descobrirem um vazamento, por exemplo, em piscinas. Sim. Vocês também verificam isso, porque tem gente que também sofre com essa coisa, tá vazando aqui, eu não sei, quem vai descobrir para mim agora? Hidrantes também, tudo isso vocês verificam? Tanto uma quanto outra, né? Por exemplo, a piscina hoje, ela também ela faz parte do nosso processo de gestão, porque pode parecer que não, mas uma piscina ela gasta mais ou menos o que uma pessoa gasta de água por mês, dependendo de como você trata a água e dependendo da evaporação dessa água também. Então você tem essa perda de água numa piscina. E a gente fala, quanto melhor tratar da piscina, menos água você vai gastar nela, porque menos você vai ter que repor. Se você tratar de forma, vamos dizer, não vou falar inadequada, mas se você tratar não muito bem a piscina, talvez você tenha que drenar mais água, você está jogando essa água fora, você vai ter que encher mais vezes, vamos dizer assim. Mas ela também faz parte desse processo, desse monitoramento, porque tem algumas particularidades. Por exemplo, a gente já localizou uma centena de vezes perda de água pelo registro, pela entrada de água da piscina, que é uma coisa que praticamente fica, né, ninguém sabe muito bem. Então, como é que você enche a piscina? Eu vou lá, abro o registro e fecho. Tá bom. Só que esse registro às vezes fica mal fechado. Esse registro aqui começa a dar passagem de água. Então, aí já é um ponto. E a água começa a subir da piscina. Se a piscina normalmente ela tem um ladrão, né? Ela tem para não transbordar, ela tem um lugar que ela vai começar a se perder. E a piscina tá cheia, nossa, tá cheia, né? Vai ficando cheia. Só que na verdade tem uma água alimentando ela ali. Então, mas a gente localiza vazamento nas piscinas. Quando tem um vazamento na tubulação de aspiração, retorno, ralo do fundo, enfim, a gente consegue localizar. Na tubulação, não na estrutura. Não. E hidrante é a mesma coisa. Hidrante é a mesma coisa. Muito bom, ótima observação. Um outro ponto fortíssimo e totalmente diferenciado, né, do trabalho da Canuman é o Canuman Online. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho aí o que é, como funciona, o que traz aí como grandes benefícios. Detalha um pouquinho aí pra gente entender. É prático pra acessar a tecnologia? Conta pra gente. Canuman Online, é Exato, isso mesmo? Que é o nosso trabalho de monitoramento, né? O nosso serviço. Você pode acessar pelo site, entra no site da Canuman, área do cliente, login e senha, e aí você consegue verificar o consumo de água por período, por mês, por dia. Você consegue verificar o consumo de água das últimas 24 horas. Então, é simples, é um sistema que a gente desenvolveu em parceria com...
Canuman, a Mensor Lab, que é a nossa uma empresa parceira nossa Tá. que é de tecnologia. Olha isso. Junto com o Oswaldo, que também está todo junto. O Oswaldo, ele é um engenheiro focado, todo o trabalho dele, todo o estudo dele foi em medição, em relógio, como é que hidrômetro, setorização. É especializado. Especialista, exatamente. Eu diria que não é nem só especialista, o propósito dele é a questão da água, toda essa questão de medição Entendi. de água, né? Então, por isso que a gente acabou se juntando e a gente já é parceiro há tanto tempo. E aí foi desenvolvendo esse sistema. Então, hoje é possível. Você entra no site, na área do cliente, você clica lá e aí você vai ver o teu consumo de água. Esse sistema, o Canuman online, né, a gente tem alarmes. Então, a ideia, de novo, né, é que, assim, tudo bem, você quer entrar? Você entra, pode entrar, não tem problema algum, não é segredo, né? Os dados não são segredos para ninguém. Mas a gente entende que esse é o nosso trabalho. Se você quiser entrar, tudo bem, mas a gente entende que é o nosso trabalho e deixa que o sistema avisa a gente quando você tiver um problema. Porque a gente pode colocar lá o sistema. A tua média é 3 metros cúbicos de água no condomínio, 5 metros cúbicos de água por dia. Tá bom, 5. Opa, ontem foi 7. Aí ele avisa. Já apita ali, já dá um alarme. Aí ele avisa. E isso já vem, vocês já observam. Mesmo que a pessoa chegue para você fala, não se preocupe que a gente já percebeu isso aqui. A gente já percebeu. E isso tudo, de novo, né, ele tem que ser personalizado, porque cada condomínio é um condomínio, cada residência é uma residência, Ótima cada observação. indústria é uma indústria e tal. Verdade. Então, o ponto principal disso, e que aí entra essa questão toda que a gente está falando, né, do nosso trabalho, que envolve, né, todo o nosso trabalho, porque existe o trabalho técnico? Sim, existe o trabalho técnico. Só que se eu for no seu condomínio, por exemplo, e não souber quantas pessoas moram no seu condomínio, eu não posso fazer uma análise razoável, uma análise profunda do quanto que você tem que gastar de água. Então, um tempo atrás, a gente estava conversando com um condomínio, na verdade, né? Eram 2 ou 3 conselheiros, e a síndica ela chegou um pouquinho atrasada na reunião, 5, 10 minutos, e na hora que a gente estava conversando lá, um conselheiro falou, não, eu acho que a gente tem aqui 270 pessoas, alguma coisa assim, não me lembro. Aí tudo bem, 270 pessoas, e eu fazendo o cálculo aqui em relação, a gente estava ofertando para ele em relação às 270 pessoas. Aí a síndica chegou, falou, não, a gente não tem 270 não, a gente tem 350, tinha 70 muito pessoas mais. a mais. Olha a diferença, Muda completamente, consumo é completamente outro. Então e aí é isso que eu falo, né? Não é um trabalho só técnico, tem o técnico, tem ali o do campo, tem aquela equipe ali que, só que por exemplo, hoje eles estão lá fazendo um serviço, fazendo toda a vistoria no condomínio, fazendo todo o trabalho técnico e buscando aquelas informações que a gente quer. Quantas pessoas, por exemplo, tem por apartamento? No relatório vai vir. Quais são os chuveiros que cada apartamento usa? No relatório vai vir. Porque o seu chuveiro pode ser diferente do meu. Sem dúvida. O seu chuveiro pode gastar 8 litros de água por minuto, o meu pode gastar 40. E aí, não, você fica tranquilo, teu apartamento aqui tá bom, tá tudo bem, você não tem vazamento e você não tem que fazer nada em relação à água. Agora já o seu vizinho... Vocês fazem tudo isso detalhadamente. Faz detalhado porque a água, ela é de cada um, né, ali, cada um usa, né? E é legal porque, assim, existe toda uma avaliação minuciosa até você chegar com o projeto para poder desenvolver a solução. Exatamente. Então não tem jeito, é por etapas, não dá para tem pular módulos, isso. Exatamente. Né? Você tem o módulo 1, você tem o módulo da medição, você tem o módulo da redução de perdas, da detecção de vazamentos, exatamente. Muito bom, é tudo muito detalhado. E esse Canuman online, ele pode ser acessado qualquer horário, 24 horas por dia, a hora que eu quiser dar uma olhadinha lá, à vontade. Eu vou dar uma olhada para ver como eu estou gastando água. Aí você vai lá, entra lá e vê. Isso daí é só disponível para empresas, condomínios? Ou por residências? Eu quero ter um Canuman online, eu consigo ter isso aqui para eu monitorar esse tipo de trabalho com vocês ou não? Sim, é possível, só precisa avaliar o custo em relação à conta de água. O quanto vale a pena para o cliente fazer esse tipo de monitoramento. Isso todo mundo tendo esse controle, que legal. Mas eu acho que isso vai chegar. Vai chegar lá na sensacional. Essa frente, consultoria, né? Sim, essa praticidade. Uma ideia legal aí. Você está acompanhando a gente nesse nosso bate-papo. Falei, podcast executivo trazendo sempre grandes informações importantíssimas para de repente uma solução. Você ficar tranquilo. Porque o que acontece? Vamos falar do mercado, vamos falar do ambiente de Indaiatuba em específico. Tá. Em Indaiatuba você tem os condomínios e você tem as associações, né?
As associações, que nem eu moro numa associação, o SAI vai até ali e ele cobra a conta de água de mim, Mário, pessoa física. Perfeito. Quando é um condomínio, você tem o hidrômetro macro, que a gente chama, o master aqui. Perfeito. Ele mede a água das 50, 100, 200 casas que tem no condomínio e alguém tem que ser responsável em fazer essa leitura dessas casas. E aí essa leitura ela é privada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ou administradora ou uma empresa, hoje, com a nossa tecnologia, é possível a gente monitora o macro, monitora as casas e eu sei, por exemplo, a soma das casas deu 1.000 metros cúbicos, vamos dizer assim. Aqui também tem que dar 1.000, 1.001, 1.002, tá? Tem que ser um pouquinho mais, talvez tenha área comum ali, tem que dar a mesma coisa. Se der uma diferença muito grande... Alguma coisa está errada, com alguém ali. E eu consigo perceber aonde é o problema. Então, por exemplo, se esse macro aqui deu 1.200, as casas deu 1.000, 200 metros cúbicos aqui foi jogado fora... E aí é o ponto que a gente fala, isso aqui não vai acontecer mais porque a gente está monitorando, mas o fato é, a gente vai lá, eu falo, tem um problema, um vazamento. E eu posso falar isso também por residência, porque eu estou monitorando as casas, eu posso falar assim, senhor casa 1, você está com consumo aqui, então a gente está vendo, ontem para hoje teu consumo está muito elevado, à noite o hidrômetro não parou de rodar ali, você deve ter um problema de vazamento. Aí se ele quiser chamar a Canuman para poder fazer ali na pessoa física dele, pode chamar, obviamente. A ideia é essa, inclusive. Senão não, vou resolver. Não, já vi, era uma boia que estava vazando, tal, enfim, tá bom, ótimo. Então, a gente está avaliando. Às vezes é fácil, às vezes não é. Às vezes é fácil. Também tem esse detalhe. Depois que a gente acha, fica mais fácil. Acredito eu que é assim mesmo. E você, chegando agora no nosso Bate-Papo Podcast Executivo, ao vivo, 10 horas e 51 minutinhos, recebendo hoje com muito carinho Mário Borba, sócio, diretor, conhece muito aí em relação à economia, manutenção, gestão de água e todo tipo de vazamento, não só de água também, de gás, piscina, hidrante, tudo. Junto com a Canuman à frente aí, coordenando aí toda uma equipe que realmente conhece bastante. Que legal. Quem está participando com a gente aqui no nosso chat, a Evelyn Lopes, sou da cidade de Cesário, longe de São Paulo. Vieram até aqui me atender, show de bola, super atenciosos, sabia disso? Você lembra disso? Cesário longe é perto de Indaiatuba, né? Pertinho da Indaiatuba? Acho que ela se referiu a São Paulo. Tem uma unidade aí também, Evelyn. Mas pode ser que tenha sido de São Paulo também. Então, pode ser. Verdade. Obrigado, Evelyn, pela sua participação. Evelyn. Legal. Oswaldo Oliveira, parabéns ao Mário e à Canuman. Mário é um grande defensor da economia e uso eficiente da água. Legal isso, né? O Oswaldo é o Oswaldo Oliveira que a gente conversou aqui. Oswaldo Oliveira, que legal. Um abraço, Oswaldo. Obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. A Vani Carotti, o hidrômetro mecânico pode funcionar errado e marcar a leitura a mais? Ela pergunta para ti. O hidrômetro, ele pode, na verdade, assim, vamos por partes, que é um tema que normalmente, quando tem um problema de consumo alto de água, a primeira coisa que o morador, seja ele de um apartamento, seja ele de uma casa, ele fala, não, o problema é o hidrômetro. Não, porque o problema é do SAI, o problema é da Sabesp e tal. E normalmente não é. Então, assim, quando o hidrômetro ele quebra, normalmente ele quebra para menos, ele para de marcar. E ele ao tempo, né? O hidrômetro ele é uma peça, ele é um equipamento, e como todo equipamento, ele vai ficando mais velho. Tá. Então, ele ficando mais velho, ele vai perdendo a precisão que ele tem quando novo. Então, mas não para mais, para menos. Sempre porque ele, assim, até vindo para cá eu estava pensando, né? A gente não sabe muito bem quando o relógio quebra, se ele tá rodando mais, tá sendo mais rápido ou mais lento. Mas a tendência é que ele quebre, ele pare de marcar, as horas começam, verdade. Né? O hidrômetro é a mesma coisa. O hidrômetro ele é mecânico. Então, para fazer rodar o hidrômetro, né, você tem que ter ou a água, ou que muita gente fala, não, é ar na tubulação. Quando é ar na tubulação é muito pouco, então ela não assim, você não vai ter um problema de consumo alto de água, no caso, né, a tua conta alta, na verdade, de água por causa do ar, porque teria que ser muito ar passando ali para poder fazer com que o hidrômetro rodasse. Então, o que pode acontecer, na verdade, para o hidrômetro marcar a mais, de repente se bateu alguma coisa nele, se ele foi sei lá, algum chute, alguma bola, alguma coisa que possa fazer de repente com que pule ali o relógio e tal. Mas se não,
não marca mais. Perfeito. Tá aí, ótimo. Lembrando só um detalhe, até que o Oswaldo sempre me lembra, todo o equipamento, né, e o hidrômetro de novo é um equipamento, ele é aferido, né, pelo Inmetro, e existe uma pequena margem de erro, mas essa margem ela está dentro da especificação do equipamento, do esperado. Perfeito. E também não faz com que sua conta venha alta. Entendi. O que faz a conta vir alta é desperdício. É algum problema mesmo que está acontecendo. Ou é vazamento ou você está gastando. Exatamente. Tá aí, Ivani, um abraço para você, obrigado, viu, por essa questão. Maria Cecília aqui também participando com a gente, um abraço para você, obrigado. O Afonso Vergueiro também e traz aqui uma observação: as empresas públicas de saneamento deveriam ter esse serviço de monitoramento de forma que possam sinalizar aos consumidores uma possível anomalia, os vazamentos no consumo da água. Na verdade é uma pergunta que ele faz para ti. Eu acho que é o caminho. Assim, a gente está falando de internet das coisas, né? Não é uma conversa muito velha, né? Internet das coisas é uma conversa relativamente nova. Mas eu acho que é o caminho, sim. Eu acho que isso vai acontecer num período... não tão diria muito até longo. curto. Eu diria até curto. Assim, se você pegar... Até pelo modelo... Pelo que está acontecendo hoje no saneamento no Brasil, não é muito a minha área, essa área do saneamento em si, mas até pelo que está acontecendo no saneamento, de a gente começar a ser privado e tal, é bem provável que isso aconteça. Porque, inclusive, para eles é bom. Vai reduzir alguns custos operacionais deles bastante grandes. Muito bom, ótima observação. Tá aí, Afonso, respondido. Obrigado, viu, pela sua pergunta. A Alessandra Ganesh está aqui também. A Canumã é excelente. Orgulho em pertencer, faz parte da equipe? Faz parte da equipe. Que legal. Um abraço, Ali. Muito obrigado pela sua participação. O Júnior Gonella está aqui também, empresa profissional, pessoas referências. Parabéns, meu amigo Mário Borba, diz o Júnior. A gente achou um vazamento na piscina do sítio dele. Olha que legal, tá vendo? Já resolveu o problema, não tem mais dor de cabeça com isso. O Renato Celebroni está aqui também, esclarecedora entrevista, gente que sabe e entende da detecção de vazamentos e gestão de consumo de água. Super profissionais, conhece o trabalho de vocês, isso é legal. Obrigado, Renato. A Alessandra também. É realmente uma equipe experiente, muito elogiada pela educação, organização e conhecimento. Parabéns a todos. Pessoal elogiando aqui demais. Cadu Memphis está com a gente, deixando os parabéns aqui. Obrigado, Cadu. Nossa água é nossa maior riqueza. Obrigado, Cadu. Diz ele, e é uma realidade. Obrigado, um abraço. Marco Brisa, muito bom, parabéns, diz o Marco. Olha aqui, ó. Cadu também faz aqui um comentário. A melhor empresa de Indaiatuba, parabéns à equipe Canumã. Cadu é um parceiro nosso também, Cadu da administradora Memphis, uma administradora muito boa, muito competente também. Enfim, legal. Cadu é nosso parceiro. E a Vani Garotti traz outra. Por que o local precisa ter silêncio para realizar o teste? Ficou curiosa. Vamos ver aqui o que diz o Mário, então, o Vani. Por causa... que nem a gente falou, né? Imagina o seguinte, vamos dar um exemplo, que eu falo isso bastante para os clientes. O que a gente busca quando a gente vai localizar o vazamento, né? E aí, independente se é na gestão ou na detecção em si, é a perda do fluido pelo buraco. Nossa, que difícil, né? Na verdade, é aquele barulho da panela de pressão. O que está saindo no barulho da panela de pressão ali? O chiado, é o ar, né? É o barulhinho. E o ar, né? Exatamente, está saindo pelo buraco. Eu tenho medo de panela de pressão. Não, quem não tem? Quando vai fazer aquele feijão lá que começa a sair aquela fumaça, eu tenho medo de estourar aquela... Mas eu acho que todo mundo fala a mesma coisa. Tem gente que sai de perto correndo, desliga lá e corre. Mas enfim, aquele buraquinho ali é um vazamento. A diferença é que a gente procura aquilo ou atrás da parede, ou aqui veio, ó, no final do mês passado a gente localizou um vazamento num condomínio em Indaiatuba, 2 metros de profundidade. A gente localizou o vazamento a 2 metros de profundidade. A gente tem os vídeos, nosso técnico Fernando. Conseguiu detectar 2 metros? Já localizamos até 4 metros. Eu ia perguntar isso. A gente localizou o vazamento até 4 metros, que era numa tubulação do ralo de fundo de uma piscina que tinha 4 metros. E também já em indústria. Normalmente, numa residência, a tubulação ela não passa numa profundidade assim de 1 metro. Tal. Entendi. Se passar mais que isso é porque de repente foi feito algum aterro, foi feito alguma coisa assim. Entendi. Mas numa indústria não. Numa indústria, até para proteger a tubulação, às vezes passa 2 metros.
Nesse condomínio era 2 metros de profundidade, a gente escuta esse barulho. Então, para escutar esse barulho, que muitas vezes está lá no fundo, está lá embaixo, e o piso às vezes é muito compactado, piso usinado que a gente chama, você precisa do máximo de silêncio, porque senão o técnico ele começa a pegar som de alguma coisa que tá ligado, Perfeito. o barulho de carro, barulho de máquina. Não vai ser preciso ali, né? A gente até brinca, né? Normalmente o vazamento ele tá do lado do lugar mais barulhento, porque então tem que dizer, por exemplo, chega numa empresa tem que ligar a central de ar condicionado e tal. Entendi. E de novo, aí só tem que ser pode ser de madrugada, porque só pode desligar aquela central de repente por 1 hora, sei lá, de madrugada, entendeu? E aí o técnico ele fala, então beleza, então vamos lá, desliga, então. Ó, que ontem mesmo para localizar um vazamento num condomínio, a gente teve que pedir para desligar o elevador. Olha isso. O elevador de serviço estava atrapalhando a localização do vazamento. Muito bom. Olha os detalhes que E aí a moradora conseguiu que a gente desligasse o elevador da 1 hora até as 2h30 e a gente localizou o vazamento. Muito bom. Ótima observação. Senhora Luciana, muito obrigado, professora Luciana. Se a senhora estiver acompanhando. A Vani, então, ela falou que tá cheia de dúvida aqui. Ela comenta, tem muito, mas ela tá cheia de dúvida porque ela é subsíndica. Eu sou subsíndica do meu condomínio e eu já tô aproveitando, então, aqui, diz ela. Testes preventivos em tubulações. Quem se enquadra? O que você poderia trazer pra gente sobre isso? Esse é um trabalho que a gente faz para as construtoras. Geralmente é Legal. Construtora, arquiteto, empresa de arquitetura. Quem está à frente desse trabalho na Canuman é o meu outro parceiro, sócio Marco Yamada, engenheiro. Qual que é a ideia? A ideia é prevenir vazamentos ou até mesmo entupimentos antes, né, na verdade, prevenir, não, localizar vazamentos ou até mesmo entupimentos antes da colocação de acabamentos nas obras. Então, por conta de N problemas, enfim, as construtoras, as empresas, elas perceberam que o pós-obra, na verdade, a garantia, né, quando o apartamento ou uma obra está na garantia, eles têm muito problema de vazamento, muitos problemas hidráulicos. E aí que ali já foi tudo feito. Já foi tudo feito, tal, então fechou com gesso, colocou o home, colocou a TV, colocou o carpete, colocou tudo. E aí o cliente está lá 1 mês, 2 meses, começa a vazar. E aí é uma perda de tudo, perda de retrabalho de mão de obra, quebra para poder fazer localizar, enfim. Quando você não tem o problema ainda de repente ter estragado alguma coisa, né? Pode ser que você tenha estragado. Também. E a questão da imagem da empresa também junto ao cliente. Falou, acabei de mudar e já está dando esse problema. Pensou. Então a gente faz esses serviços para as construtoras, tanto em residência, né? Obra horizontal que a gente fala, quanto obra vertical. Legal. Hoje mesmo também a gente tem uma equipe que vai na Lindenberg. A Lindenberg é uma das construtoras que chama a gente talvez há uns 10 anos para mais, a gente faz isso. Não tem dor de cabeça, né? Em quebrar depois que está tudo pronto. Já verificam tudo direitinho antes. Meu parceiro Marcelo Guaranha, também, faz tempo que eu não vejo o Guaranha, mas exatamente. E é bom, porque o que acontece é o seguinte, mesmo que você localize, a ideia, né, a gente vai para não ter nada, né? A melhor coisa é que nem quando você vai fazer um check-up, quando você vai pensando tomara que esteja que eu não tenha nada, exatamente, a ideia é essa. Mas se tiver, resolve rápido. E normalmente é isso. Normalmente a construtora mesmo ela já resolve na hora, e já retesta e já libera. Então, beleza, vamos supor, teve um vazamento aqui no PEX, aqui na tubulação de água, tá bom. Reparou, pronto, testa de novo, já testou, beleza, libera o gesso. Entendeu? Pode ir a obra seguinte. Porque obra se um para, é verdade, você às vezes trabalha todo mundo. Tudo. Então tá aí, eu acho que é uma outra opção também, né? Acredito eu que muitas construtoras, grandes construtoras já fazem isso. Mas de repente quem não faz, né? Tá aí uma grande solução para não ter dor de cabeça depois também. Né? Principalmente os construtores hoje residenciais, né? De condomínio de casas e tal. É muito importante, vale muito a pena. Legal, vale muito a pena. Legal. As construtoras verticais, aí as maiores, elas realmente, às vezes a própria instaladora hidráulica faz com a gente, faz com alguma outra empresa, todos eles já têm isso meio que, né, até porque a norma pede. Agora, construtor, você que vai construir uma casa, é interessante fazer, vale a pena. Muito bom. Marco Brisa, esse serviço é muito importante, comenta ele, por isso que é legal, né? A gente trazer aqui o que há de informação importante para poder passar para muita gente que conhece, às vezes conhece um pouquinho, muita gente que nem conhece. Obrigado, Marco.
A Vani também. Vani, a gente está explodindo o nosso tempo aqui. Ela traz sempre uma questão, uma dúvida. Então eu vou fazer uma sugestão. Na descrição do nosso canal, Podcast Executivo, tem os contatos, né, os canais digitais da Canuman. Sempre vai ter uma equipe lá, 10, para poder te atender com muito carinho. O que você tiver de dúvida, dá um alô pro pessoal e eles vão te auxiliar. Vai conhecer um pouquinho do trabalho deles de pertinho aí. Vai ter uma equipe também para te atender. Tá legal? Então tá aí uma outra dica aí para você falar com o pessoal aí, já solucionando aí de repente os problemas ou os futuros problemas, já para não acontecer do seu condomínio. Um abraço para você, para todo mundo aí, viu? Meu amigo Mário Borba, o que você complementaria, de repente, que a gente não comentou, que você, poxa, isso eu não posso deixar de fora, Luciano, quero comentar. Algo ficou que você gostaria de enfatizar antes da gente finalizar? Sinta-se à vontade. Não, bom, de novo agradecer a oportunidade, Luciano, obrigado por ter chamado a gente. Imagina. Que nem eu conversei com você antes, né? Off, né? Em off. O mais interessante foi ter sido chamado para falar do monitoramento, da gestão do consumo de água. Isso já é um indício que as coisas estão mudando, né? Verdade, que nem a pergunta verdade. que você me tinha me feito. Porque isso quer dizer que a gente está no caminho certo, né? A Canuman está no caminho certo de fazer esse trabalho de prevenção, esse trabalho de gestão. E que a sociedade também, porque a gente está vendo isso em outras, nas administradoras, a gente está vendo isso, algumas empresas falando de gestão. Falar do nosso trabalho, a gente falou bastante, eu acho que assim, a única mensagem, que nem eu falo, né? Eu amo água. A primeira palavra que a minha filha falou foi água, não foi nem papai nem mamãe. Você tá brincando? Foi Sério água. mesmo? Exatamente. E eu brinco isso com ela e tal, enfim. Então, assim, eu amo a água. A única coisa é só uma mensagem de conscientização mesmo. A gente deve gastar menos água. A gente tem talvez a gente lá no condomínio tal, a gente tenha água, mas pode ser que teu vizinho do lado não tenha. Falou tudo. Uma casa, uma residencial do lado ali talvez não tenha. E se ele tem também, mas tem lugares aqui no Brasil que tem falta d'água, que as pessoas têm falta d'água. Então, a gente precisa rever o nosso compromisso com a água e desperdiçar menos, porque é possível você viver bem pra caramba sem desperdiçar, entendeu? 2 pontos importantes antes da gente finalizar, que acho que é legal. Canuman trabalhando sempre seguindo todas as normas. Sim, claro. Uhum. E garantia também, toda a garantia do trabalho, do serviço, tudo ali certinho. Da detecção, reparo, tudo formalizado também. A gente trabalha muito com bom. tudo. Às vezes até o cliente fala, precisa tudo isso, precisa. Dê uma lei direitinho, tá tudo formalizado, a muito garantia bom, e tal. Bom. Graças a Deus também a gente não tem nenhum problema em relação a esse tipo de situação. Então, recapitulando, hoje, quando a gente ouve o nome da Canuman, a Canuman pode me atender em quais serviços? Brevemente, vamos lá. Gestão, manutenção e otimização do uso da água, detecção de vazamentos e testes preventivos em tubulações. É basicamente isso. Então eles levam soluções aí na economia de água. Se você tem água na sua residência, pode pensar Canuman que a gente te ajuda. Então tá aí. Pronto. Resolvido. Bom, meu amigo Mário Borba, sócio-diretor da Canuman, uma grande empresa direcionada à gestão, manutenção, otimização do uso de água, detecção de vazamentos, uma equipe aí de primeira. Hoje 2 unidades, né? São Paulo e Indaiatuba, mas tem aí uma abrangência, como ele disse, maior. Dúvida facinho, entre em contato aí na descrição do nosso podcast, tem os canais digitais dele, tem os contatos, vai sempre ter uma equipe para te atender com muito carinho. Meu amigo Mário Borba, muito obrigado. Quero agradecer a todos que participaram do nosso bate-papo. A Vani também, que agradece aqui. A Alessandra também aqui, ó. Curta a Canuman, pessoal, vai conhecer mais aí desse trabalho de vocês. Vani, todos os detalhes, qualquer dúvida, dá um alô pro pessoal, eles vão te atender, viu? Com muito carinho, obrigado pela sua participação também, trazendo aí as suas perguntas, as suas dúvidas. Muito obrigado, foi um prazer bater esse papo contigo, aprender um pouquinho aí de todo esse trabalho que a Canuman tem e esses grandes diferenciais. Parabéns, um abraço para todos lá. Obrigado novamente, obrigado pela oportunidade. Dê um alô aí para finalizar, quem que você quer mandar um abraço, aproveita aí seus grandes parceiros, seus colaboradores. Principalmente aos meus colaboradores, né, é muito importante, todos eles, os que estão no campo lá trabalhando agora, os que estão fazendo um atendimento, que estão resolvendo os problemas dos clientes. Então, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas enfim, eu acho que
Até por isso que a gente passou de pandemia tudo e eles estão juntos aqui, com todas as dificuldades, com todas as facilidades também. Enfim, então, primeiro agradecer a eles, agradecer a minha família, obviamente, a minha filha e a minha esposa. Estão comigo também, eu sempre tô. Minha mãe, que com certeza tá vendo, se ela conseguiu clicar no link, se ela fez tudo direitinho lá, minha mãe, minha irmã, que me ajuda muito também. Nossos parceiros, as administradoras, nossos clientes, tudo, e assim, a gente já são, só de Canumã já são 12 anos, junto com a minha são 20 anos de empresa já, então agradecer a Deus, né? Por um trabalho que vem sendo construído, né, dia a dia. Exatamente, então... muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos também por acompanhar a entrevista, a conversa. Imagina, nós que agradecemos. A Vani falou que vai entrar em contato com vocês lá, hein? Fique à vontade, estão à disposição. Muito bem. Gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Sempre prestigiando, trazendo toda essa audiência no nosso bate-papo, prestigiando as grandes empresas que a gente traz para cá, para que vocês conheçam um pouco mais, os nossos convidados, né? Toda essa experiência, o conhecimento, sempre sendo compartilhado com muito carinho com vocês. Muito obrigado por mais essa edição, pela audiência, pelo carinho. Espero vocês na próxima programação, na nossa próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Tchau, até a próxima. Conscientização, vamos economizar água, hein?